Bom dia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tão bom estar aqui juntos com vocês. Deus já tem falado tanto conosco ontem à noite, hoje de manhã. E Deus vai falar muito ainda. Espero que você esteja com a expectativa de que Deus fale com você. Você esteja com uma terra sedenta, desejando que Deus fale a você. E o nosso Deus é um Deus que deseja falar conosco, ter comunhão conosco. E eu creio que esse encontro aqui será marcante para muitos irmãos. Será definitivo em algumas questões. E Deus vai fazer grandes coisas entre nós. Já está fazendo. Mas ao terminarmos, nós vamos dizer que Deus fez grandes coisas. Essa é a minha expectativa e a minha declaração de fé. Junto com você. Eu queria, estou bem enrolado aqui, deixa eu colocar essa água ali. Eu queria declarar junto com meus irmãos, 2 Coríntios, capítulo 10. Palavra que o nosso irmão Roger trouxe. É muito abençoadora e está muito conectada à palavra que eu também vou falar. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Antes de meditar naquilo que Deus colocou no meu coração, eu queria proclamar essa palavra. Eu queria que você acompanhasse aí. Jesus, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Aquilo que nós confessamos, o Senhor Jesus no céu, ele dá o aval e a prova e faz acontecer. Tudo começa na nossa carreira com Jesus, é por uma confissão. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Mas não é só confissão, não é só verbalizar, é o quê? No teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Precisamos confessar aquilo que é a palavra de Deus. Eu queria confessar, queria proclamar o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Eu li na revista e atualizada. Eu queria que você colocasse de pé e queria te convidar a proclamar essa palavra, mas que a sua confissão seja porque no seu coração você crê. Amém, aleluia. E assim será. Vamos lá juntos. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Olha sentar, queridos. Só minha esposa fica em pé onde ela estiver aí. Dá um tchauzinho aí. Essa é a Damares. Vai acontecendo alguma coisa com o microfone. Só porque minha esposa levantou, o microfone já tremeu. Damares, né, minha esposa, está comigo aqui. Trazemos abraços dos queridos irmãos também do Rio. Os irmãos estão também orando por nós aqui. É uma honra para nós, para mim e minha esposa, estar com os irmãos e receber aqui também a hospitalidade dos irmãos. Queridos, nosso irmão... Espera um pouquinho. Quer usar outro microfone, irmão?
Som. Obrigado, irmão. Amém. Poxa, está muito bom agora, né? Bem melhor. O nosso irmão hoje estava falando da edificação, de termos um fundamento que é o Senhor Jesus, e nesse fundamento edificarmos. Louvado seja Deus pelas palavras do Senhor Jesus, que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. E tudo isso foi possível por uma coisa apenas: a obra de Jesus na cruz. A obra do Senhor Jesus na cruz é o fundamento de todas essas coisas. Toda a nossa vida está nesse fundamento da cruz, daquilo que Jesus realizou por você e por mim na cruz. Todo o plano eterno de Deus já estava lá na eternidade, desenhado para nós. Você está aqui porque na eternidade Deus olhou para você e te amou. E lá na eternidade, o sangue de Jesus já foi conhecido. Eu não sei como é isso, mas é isso. O plano eterno de Deus. E eu quero, nesses 3 tempos da minha responsabilidade, falar com vocês sobre as provisões de Deus na cruz. Toda a nossa necessidade, irmãos, toda a necessidade que nós temos, foi suprida para nós ali na cruz do Senhor Jesus. Toda a necessidade que você possa imaginar. À medida que a gente for caminhando nesse meditar, eu quero crer e quero declarar isso, que vai ficar muito claro no seu coração. E isso vai te ajudar na sua fé, na sua jornada, nessa caminhada de edificação de si mesmo e da igreja do Senhor. O primeiro texto que eu quero ler está em 1 Coríntios, capítulo 1, muito conhecido, versículo 18. 1 Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. A palavra da cruz. O que nós queremos dizer, ou o que Paulo quis dizer com a palavra da cruz? Quando nós falamos em cruz, o caminho da cruz, tem muitas expressões que os irmãos usam, a centralidade da cruz, o caminho da cruz. Quando falamos em cruz, nós não estamos querendo dizer naquele símbolo, desse símbolo aqui que está aqui. Simplesmente um símbolo de madeira e que alguns usam. Não é isso. Mas é aquilo que Jesus realizou na cruz. A obra dele na cruz do Calvário. A palavra da cruz, a palavra daquilo que Jesus realizou na cruz, é o poder de Deus. Que glória, irmãos! A palavra da cruz, ela é loucura para esse mundo. Mas para nós é o poder de Deus, e você está aqui provando isso. Paulo, em certo momento da sua experiência, ele chega ali em Corinto, e ele vai dizer para os irmãos, está escrito em capítulo 2, logo à frente, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e o quê? E este crucificado. Irmãos, nunca será suficiente demais a ênfase que nós temos que dar nessa verdade maravilhosa de Jesus Cristo e este crucificado. Paulo não quis saber de mais nada. Ele diz, eu não quero saber mais nada, mas eu quero saber de Cristo e este crucificado. Aquilo que ele fez na cruz por nós. A cruz é algo tão terrível, tão cruel, mas foi o único caminho que Deus encontrou para redimir o seu povo. Não existia outra alternativa. E o Filho de Deus diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E quando o Senhor fez isso lá na eternidade, diz a palavra que o sangue dele foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo.
O sangue do Senhor foi uma oferta, não no tempo, mas uma oferta eterna. Por isso que você está aqui depois de 2000 anos, que na história o Senhor Jesus derramou o sangue dele. E esse sangue teve eficácia sobre a sua vida, porque é uma obra eterna, é fora do tempo. Eu quero que você entenda isso. É tão maravilhoso entendermos isso. 1 Pedro 1,18, você conhece bem esse texto, vai dizer: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Mas pelo que, irmãos? Pelo precioso sangue, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Aleluia. Apocalipse 13:8 vai dizer: e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia, esse é o nosso selo. Não vamos adorar a besta, porque nosso nome está escrito no livro da vida. E fomos resgatados pelo Senhor, que foi morto antes da fundação do mundo. Você entende isso? Eu não entendo, mas eu creio, eu aceito, porque foi na eternidade. Quando o Senhor Jesus decidiu se oferecer, o Pai já aceitou essa oferta. E essa oferta foi dada como certa. Mas no tempo, na história, ele veio manifestar esse seu plano eterno. Hebreus 13:20 diz: o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Não é uma aliança temporal, não é aliança de agora, mas é uma aliança eterna. Você já pensou isso? A aliança que Deus tem com você é uma aliança eterna. Ela não pode quebrar, ela não é temporal. Não é que hoje você tem, amanhã ela cai, amanhã você tem de novo. Não, ela é eterna. Nunca mudará. Louvado seja o nome do Senhor. A queda não pegou a Deus de surpresa. O Senhor já tinha tudo planejado. O Senhor sabia todas as coisas, o que aconteceria. E o diagnóstico claro do Senhor, o Senhor viu claramente o pecado, a nossa rebelião. E a única solução de Deus, a única, não tinha outra, é a cruz, a expiação do Senhor Jesus por nós na cruz. Que tremendo isso, né? Esse é o Evangelho. Essa é a verdade mais simples do Evangelho. Que Jesus veio e ali na obra da cruz ele expiou os nossos pecados, ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele nos resgatou. Ele fez a obra da redenção, a redenção eterna. Às vezes eu fico percebendo que às vezes nós podemos estar tão longe, porque a cruz do Senhor Jesus, a obra da cruz, aquilo que Jesus fez na cruz, Cristo e o crucificado, não tem sido tão pregado. Nós pregamos tantas coisas às vezes, mas não pregamos essa realidade. E, queridos irmãos, é aqui que está a nossa vitória. O irmão Roger falou que as forças lá não vão prevalecer. Falou dos ataques e dos ardis de Satanás. Mas nós só prevaleceremos pela obra de Jesus na cruz. Eles, pois, o venceram por causa de quê? Alguém se lembra? Está escrito lá em Apocalipse? Fale bem alto, irmãos. Por causa de quê? Do sangue do Cordeiro. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Não é porque você sabe falar as palavras certas. Não é porque você sabe o modelo de resistir ao diabo. Não, é porque você crê no sangue da aliança eterna. O sangue do Cordeiro. E pela palavra do seu testemunho. O que é o seu testemunho? É falar aquilo que Jesus fez. Por isso você tem a vitória sobre o diabo.
sobre toda a hoste do mal. A cruz, ela aponta para um sacrifício perfeito, irmãos. Todo suficiente diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 10, 14, esse verso é chave. Eu queria que você abra aí para você guardar, memorizá-lo. Hebreus 10, 14 diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aos olhos de Deus, você e eu estamos aperfeiçoados por um tempo? Por esse presente apenas? Estamos aperfeiçoados para sempre. Eu estou aos olhos de Deus aperfeiçoado em Cristo Jesus para sempre. Ah, irmão Billy é muito arrogante falar isso. Eu fico com a arrogância das Escrituras, se você chama isso de arrogância. Não, irmãos. Eu não tenho falsa humildade aqui. Essa falsa humildade aponta para a incredulidade, às vezes, do nosso coração. Não, eu sou aperfeiçoado em Cristo, sim. Para sempre. Você tem fé e gostaria de proclamar isso? Você tem que confessar. O Senhor é o sumo sacerdote da sua confissão. Confesse aquilo que é a palavra de Deus. Diga isso. Eu fui aperfeiçoado em Cristo para sempre. Eu fui aperfeiçoada em Cristo para sempre. Aleluia. Vamos falar de novo com muita força, irmãos. Fale junto comigo. Eu fui aperfeiçoado em Cristo para sempre. Aleluia. Com uma única oferta. Aleluia. Queridos irmãos, nós não tínhamos outra alternativa a não ser a expiação do Senhor na cruz. E aqui diz que Ele aperfeiçoou para sempre. Do lado de Deus, do lado do Senhor, aquilo que eu precisava fazer já está pronto. Está o quê? Consumado. Não tem mais nada para fazer. Deus já fez tudo que para você ser aperfeiçoado já está tudo pronto. Não é que Deus vai fazer mais alguma coisa. Já está pronto. Ainda que agora, na nossa experiência, como está falando aqui, quantos estão sendo santificados? Você já está aperfeiçoado em Cristo, mas você, no presente momento, está sendo santificado. É progressivo, aquilo que Deus fez por você e por mim na cruz. Nós nos apropriamos disso à medida que nós nos achegamos ao Senhor. À medida que nós conhecemos o Senhor, à medida que nós exercitamos a nossa fé naquilo que Ele já fez, à medida que nos apropriamos de toda a riqueza daquilo que Ele supriu para nós na cruz. Queridos irmãos, toda e qualquer necessidade que você tenha, Deus supriu essa necessidade na cruz de Cristo. Nós vamos ver isso com muita clareza. Toda e qualquer necessidade sua, toda. Eu estou dizendo toda mesmo. Espiritual, material, física, emocional, Amém. temporal, eterna. Amém. Toda a necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O que eu quero mostrar para os irmãos é o que a obra da cruz fez por nós. E no segundo momento, eu gostaria de considerar também aquilo que a obra da cruz tem que fazer em nós. E no terceiro momento, queria incentivá-los a como se apropriar dessas verdades de Deus. Queridos irmãos, todas as verdades da palavra de Deus nos foram dadas para que nos apropriemos dela. E como é que você se apropria das verdades da palavra de Deus? Como é que você recebe, por exemplo, as promessas de Deus? Alguém se lembra do que está escrito lá em Hebreus 6,12? Eu gosto tanto desse verso e repito ele sempre. E nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé
e paciência herdam as promessas. Fé é importante, sim, mas não é só fé. Paciência, perseverança. Você começa perseverando nisso e vai até o fim, exercitando a sua fé, e aquilo passa a ser uma realidade na sua vida. Você planta no seu coração a palavra de Deus, ela é uma semente, e ela vai crescer, então ela vai produzir depois os seus frutos. Mas você precisa plantar, e não só plantar, você precisa cuidar dessa palavra, você precisa ser paciente, aguardar e esperar no Senhor. E fé, eu não tenho fé, você pode dizer, né? Mas eu não tenho fé, eu quero crer. Eu não tenho fé. Algumas pessoas chegaram para Jesus e pediram: Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Você pode fazer essa oração? Sim. Às vezes você pode estar orando: Senhor, me dá fé. O que vocês acham? Deus vai te responder essa oração ou não? Calma, não respondam rápido. Como é que Ele vai te responder essa oração? E ali, isso. Quando nós pedimos fé na realidade do Senhor, irmãos, Deus já disse como é que nós obtemos. Então Ele não vai fazer nada a não ser nos lembrar dessa verdade da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Na realidade é ouvirmos Deus através da palavra, e aquela palavra ali está escrita, é o rema, não é o logos, é a palavra viva que Deus fala com você. Mas você precisa, através da palavra, ouvir Deus. E à medida que isso acontece, a fé surge no seu coração. Seja em que situação você esteja passando, você precisa exercitar a sua fé. E você começa a trazer fé ao seu coração por ouvir a palavra de Deus. Por isso você precisa confessar a palavra. Eu e minha esposa temos aprendido nos últimos anos a proclamarmos a palavra de Deus. Você crê no coração e você confessa com a boca. É igual a sua salvação. E à medida que você faz isso, aquilo se torna tão real no mundo espiritual e no seu próprio coração. Às vezes você está em guerra espiritual e você proclama, como nós proclamamos aqui no início. O mundo espiritual sabe dessas coisas, e quando nós cremos no coração e confessamos, o nosso sumo sacerdote, a nossa confissão, ele assume isso e se torna real para nós. Eu espero que nos apropriemos de todas essas verdades que nós estaremos vendo. Todas as verdades da cruz. É claro que existem tantas coisas, mas eu vou enumerar algumas. E eu vou me basear num irmão. Eu achei muito didático quando ele estava falando sobre essas questões. Ele usou não o termo provisões da cruz, mas ele fala das trocas, da substituição que Deus fez por nós em Jesus. O nome dele é Derek Prince, você vai achar na internet um livrinho dele, né, em PDF. Eu acho que o nome é As Trocas da Cruz. É algo assim. Mas eu achei muito didático. Eu vou seguir uma sequência desse irmão, eu achei muito didático como ele apresentou. É claro que vou falar aquilo que está no meu coração, mas vou seguir uma linha que eu achei muito didática, porque eu espero que cada um de nós, irmãos, tenha isso no coração, na mente, na nossa vida. São coisas tão básicas às vezes. Nós passamos 20, 30 anos, 40 anos sem conhecer, sem usufruir daquilo que Deus fez por nós. Lutamos com tantos problemas e não sabemos que ali na cruz está a fonte da resposta que Deus tem para suprir nossa necessidade. Não sabemos que ali na cruz está a razão da nossa libertação. A cruz nos supre de todas as coisas e nos trouxe libertação daquilo que nós precisamos. É na cruz que somos libertos do nosso eu, do mundo. A cruz é a separação. Do diabo. Ali na cruz o Senhor fez o quê? Ele expôs sob vergonha principados e potestades e triunfou valorosamente sobre eles, despojando todo o principado e potestade. Ali na cruz, o escrito de dívida que nós tínhamos foi feito o quê? Foi crucificado, foi cravado ali na cruz. Deixa eu fazer uma afirmação que para alguns é chocante.
Mas você vai entender que é a pura verdade da palavra de Deus. Se você creu em Jesus, sabe o que aconteceu? Você não deve mais nada a Deus, a não ser o amor. Toda a sua dívida para com Deus foi paga. Você crê nisso? Amém. Que glória, irmão! Eu não tenho mais dívida com Deus, porque o Senhor Jesus pagou. E o Senhor Jesus pagou muito mais do que eu tinha, que eu devia. A oferta do Senhor foi abundante. Isaías 53 vai ser a partir daqui que nós queremos meditar nas provisões da cruz. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, ou o seu tablet, seja como for, para você acompanhar. Isaías 53, que é o capítulo conhecido como o capítulo da redenção, ali no Antigo Testamento. Isaías 53, versículo 4 a 6, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O que aconteceu aqui na cruz, meus irmãos? A palavra do Senhor, através do profeta, está dizendo que toda a nossa iniquidade foi lançada sobre uma pessoa, sobre o Senhor Jesus. A nossa rebelião, todos os nossos pecados foram lançados sobre Ele. O Senhor suportou no nosso lugar toda a ira de Deus, porque os nossos pecados, a nossa iniquidade foi colocada sobre Ele. A palavra do Senhor diz, Paulo vai colocar uma outra linguagem no Novo Testamento, em Gálatas, no capítulo 3, ele vai dizer que o Senhor Jesus se fez maldição no nosso lugar. Ele se tornou maldito de Deus por você e por mim. Oh, queridos irmãos, que substituição! Hebreus vai nos dizer que o Senhor Jesus foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Pela graça de Deus ele provasse a morte por todos. Louvado seja o nome do Senhor. Nos alegramos com essa verdade. Pela graça de Deus ele provou a morte por todos. Quando eu leio isso, eu não posso dizer outra coisa. Eu gosto de orar lendo a Bíblia, né? Então, esse verso eu diria assim: Senhor, te dou graças, porque pela graça do Pai, o Senhor provou a morte por mim. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Não enche o nosso coração de amor pelo Senhor? Na cruz, então, irmãos, o que aconteceu? Todo o mal que era destinado a nós foi colocado sobre o Senhor Jesus. Para que todo o bem que era devido a Jesus fosse lançado sobre nós. Você entende essa substituição? Todo o mal que era nosso foi lançado sobre o Senhor Jesus. Para que todo o bem do Senhor Jesus fosse lançado sobre nós. Oh, irmãos, que o Espírito Santo possa trazer claro essa verdade para nós. A salvação, ela inclui muito além de perdão dos pecados, como nós vamos ver daqui para frente.
Muito além. Às vezes nós só ficamos que o Senhor perdoa os nossos pecados. Isso é maravilhoso demais. Demais, demais. Mas foi muito além disso. Muito além de perdão dos pecados. Que obra toda suficiente do Senhor Jesus. Queridos irmãos, quando nós estudamos o Novo Testamento, lendo o Novo Testamento, por exemplo, a carta aos Romanos, fica muito claro para nós. A salvação é muito além disso. A salvação não é só a regeneração, mas tem propiciação, tem redenção, tem reconciliação, tem justificação, tem santificação, tem glorificação. O Senhor nos tirou de onde nos tirou, irmãos. E nós estamos aguardando, o término da nossa salvação, a redenção do nosso corpo, quando nós seremos semelhantes ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Que glória será! Na ressurreição dos mortos, ou espero que para nós seja no arrebatamento, num piscar de olhos, o mortal vai ser totalmente debelado. O corruptível vai dar lugar ao incorruptível. O terreno vai dar lugar ao celestial. E nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo, um corpo cheio de glória. Esse é o final da nossa salvação completa. Aguardamos esse momento. Por que você deve aguardar o arrebatamento? Uma das grandes motivações é essa. Você vai receber um corpo glorificado. O corpo da ressurreição, um corpo glorificado, semelhante ao do Senhor Jesus. Tudo que Jesus obteve por nós no seu sacrifício atende todas as nossas necessidades, sejam espirituais, mentais, emocionais, físicas, materiais, até mesmo financeiras. Não assuste, não. Sim? Financeiras. E lá vem o irmão Billy pegar o Evangelho de Prosperidade. Não, meu querido. De forma alguma. Sou contrário totalmente ao Evangelho da Prosperidade, porque no Evangelho da Prosperidade o homem está no centro. E leva os homens a quererem fazer barganhas com Deus. E nós não devemos fazer isso. E não precisamos fazer isso, porque Jesus, Ele fez na cruz todas as coisas. Mas Deus quer nos suprir também. Tudo que é suprimento temporal ou eterno, nós recebemos na cruz do Senhor Jesus. Eu vou, se vocês não têm um hábito, vocês terão a partir de hoje, hein? Pelo menos eu vou ficar aqui martelando nessa mesma técnica. Nós vamos confessar. De tudo que eu já falei agora, eu quero fazer uma confissão. Quero fazer uma declaração. Depois vocês podem repetir comigo. Todo mal que era destinado a mim caiu sobre Jesus. Para que em troca, todo o bem que era destinado a Jesus pudesse estar disponível para mim. Você crê nisso? Então vamos falar comigo. Eu vou falando, eu falo e vocês repetem, tá? Não precisa falar junto não. Espera eu falar para você falar. Todo mal que era destinado a mim caiu sobre Jesus. Para que em troca, todo bem que era destinado a Jesus pudesse estar disponível para mim. Amém. Se você está falando isso, o Espírito Santo está operando aí. Do texto que nós lemos aqui, em Isaías 53, a primeira provisão que é assinalada aí, é que Jesus foi punido ali na cruz, para que fôssemos perdoados. Às vezes nós paramos só nessa provisão, na nossa prática diária. Na nossa jornada nós ficamos às vezes retidos, que é maravilhoso demais. É maravilhoso demais, mas o Senhor quer nos mostrar mais, nós podemos avançar.
Nós precisamos da obra da cruz para avançarmos e para obtermos vitória sobre tantas coisas que nós precisamos. Olha o que diz aí Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz. Queridos irmãos, um pecador só tem paz quando os seus pecados são perdoados. Nós só temos paz porque os nossos pecados foram perdoados diante de Deus. Colossenses 1,19 vai dizer assim: porque Deus achou por bem que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, aleluia, a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Romanos capítulo 5, versículo 1 também, tão maravilhoso, vai nos dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você já reparou que esse verso não diz: justificados pela fé, temos a paz de Deus? Não. Jesus disse para os seus discípulos: a minha paz nos dou. Nós precisamos dessa paz que Ele nos dá. Mas aqui está dizendo: justificados pela fé, temos paz com Deus. Porque éramos inimigos de Deus. Mas Deus derramou o seu amor nos nossos corações, né? Sendo nós ainda pecadores. Em Jesus Cristo, ali na cruz, o Senhor nos tomou e deu a mão ao Pai e nos uniu, nos reconciliou. O castigo que veio sobre Jesus trouxe paz para nós, irmãos. Paz com Deus. Fomos perdoados. O perdão dos pecados. A redenção que tem nesse perdão, irmãos, ela é eterna. Ali na cruz, deixa eu dizer algo para você. Se você achar estranho, pense um pouco aí, medite. Vá nas Escrituras e ore ao Senhor, o Espírito Santo vai confiar no seu coração. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, quando Ele foi ferido, nós recebemos a paz, recebemos o perdão. E que perdão foi isso? De quais pecados você foi perdoado quando você creu em Jesus? Quais pecados? Todos inclui do passado? Inclui do presente? Inclui os do futuro que você ainda vai cometer? Aleluia, irmãos. Que suprimento! Todos os nossos pecados estão perdoados. Você sabia que para Deus os nossos pecados não são mais problemas? É problema para nós. Quebramos a comunhão com Deus, ficamos em derrota, Satanás ganha legalidade para entrar. Não deis lugar ao diabo, mas às vezes o nosso pecado o que faz? Dá lugar. E todo tipo de maldição pode entrar. Mas para Deus já está resolvido. O Senhor Jesus já pagou o preço, o Senhor Jesus já pagou. E Deus, no plano eterno, já nem se lembra mais dos nossos pecados. Todos os nossos pecados foram perdoados. Efésios 1:7 diz assim: no qual temos a redenção, no qual em Jesus temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 12, ele vai dizer que Jesus ele entrou, no Santo dos Santos com o seu próprio sangue, que não era o sangue de bezerro, de bodes. O sangue lá na antiga aliança, os sacrifícios, eles simplesmente cobriam o pecado. Mas agora, em Cristo, é totalmente diferente. A palavra fala que em Cristo o Senhor ofereceu para aniquilar os pecados, para tirar os pecados. Por isso, o evangelista João Batista vai dizer: eis o quê? O Cordeiro de Deus, que tira, não é que cobre o pecado, não, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Hebreus então diz: uma vez por todas, ele obteve, Jesus, uma vez por todas, obteve eterna redenção. Eterna redenção. Queridos irmãos,
Não deixe que Satanás confunda a sua mente. Uma das grandes armas de Satanás, talvez o nosso irmão vai estar mencionando essas coisas aqui, mas uma das grandes armas, sabe o que é? Acusação na sua consciência. Acusação na sua consciência. Culpa, condenação. Você deve esfregar isso na cara dele. Jesus já me deu eterna redenção. Amém. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Não tem condenação, não tem culpa, você não tem que andar debaixo de culpa. Se você pecou, arrependa, confesse o seu pecado e pronto, e vai em frente. Não volte mais, não peque mais, vai e não peque mais, porque Jesus falou para aquela mulher. Mas não carrega nenhum peso de Satanás. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nessa manhã, a verdade de Deus te liberte, meu irmão e minha irmã. Talvez vocês tenham entrado aqui um pouco pesado, com culpa, manchada a sua consciência. Eu quero dizer a você, com todo amor, não te acusando, não. O sangue de Jesus limpa a sua consciência. Aí agora, nesse exato momento, você pode dizer, Senhor, eu me arrependo desse problema, lá na sua consciência. Fala no seu espírito. Eu me arrependo. E confesso a ti isso. Eu entendo que isso foi pecado. Mas eu te dou graças, porque o Senhor é fiel e justo para me perdoar. E não só perdoar, fazer o que mais? Nos purificar de toda injustiça. Agora, irmão e irmã, aproveite esse momento. Aproveite essa oportunidade. Seja com a sua consciência limpa diante do Senhor. O Senhor nos perdoou completamente. Isso é tão básico, tão básico, tão básico, que é quase que eu estou evangelizando vocês aqui. Mas não tem problema. Essas verdades precisam ser ditas. Pedro dizia, olha, eu estou dizendo as mesmas verdades para vocês. Eu estou lembrando a vocês, fazendo vocês lembrar das mesmas verdades. Porque isso é segurança também para vocês. Paulo também usava as mesmas expressões. Não esqueça dessa verdade absoluta. Não esqueça. Todos os pecados perdoados. Temos paz com Deus. Vamos, para guardar esse primeiro suprimento de Deus, vamos confessar juntos. Amém. Eu vou falar e depois você vai repetir comigo, tá bom? Amém. Sempre tem um aspecto negativo e um aspecto positivo na obra da cruz. Sempre tem a substituição. Sempre o Senhor Jesus está levando algo que era nosso e nos dando algo que era dele. Amém. Quem pode fazer essa transação e quem fez? O Pai. Pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Que glória! Esse primeiro suprimento do Senhor, essa primeira provisão do Senhor, Jesus foi castigado para que eu pudesse ser perdoado. Você pode dizer isso agora? Vamos falar? Jesus foi castigado para que eu pudesse ser perdoado. Essa é a primeira provisão da cruz. Ataques de Satanás, tristeza no seu coração, dúvidas, declare isso. Queridos irmãos, talvez vocês, eu espero que não, mas talvez vocês não tenham experimentado o poder que há nessas proclamações das verdades de Deus. Quando você estiver diante do Senhor, proclame essas verdades. E fale em voz audível. Você mesmo vai ouvir, isso vai produzir fé no seu coração. Principados e potestades vão ouvir. Vai ser testemunho para eles, e a palavra de Deus diz que nós vencemos o diabo pelo testemunho da palavra que damos. E quando você fala isso, o Espírito Santo testifica. E alegria pode brotar no seu coração. Amém.
Como é maravilhoso isso. Quantas vezes nos sentimos, parece que para baixo, né? Se eu posso dizer assim. Mas nós começamos a confessar aquilo que o Senhor fez por nós. A provisão que Ele trouxe para nós. E imediatamente tudo muda. Tudo muda. Louvado seja o seu nome. A segunda provisão maravilhosa. Jesus se tornou pecado por nós, para que fôssemos feitos, alguém sabe aí? Justiça de Deus. Jesus se fez pecado, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 53:10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Fazendo-o enfermar. Você se dá conta que foi o Pai que fez isso? E por que o Pai teve que moer o Senhor Jesus? Por que a ira de Deus veio sobre o Senhor Jesus? Você já se deu conta disso? Porque o seu pecado e o meu pecado foram colocados sobre o Cordeiro de Deus. Quando os nossos pecados foram colocados sobre o Senhor, o Pai não poderia mais suportar. Foi naquele momento que o Senhor Jesus na cruz disse: Deus meu, Pai e Espírito Santo, por que me abandonaste? Eu me lembro uma vez que estava eu e um outro irmão evangelizando uma família, e quando nós estávamos falando do Evangelho, aquela pessoa trouxe algo que me chamou a atenção, me chocou até, que eu nunca tinha assim. Ele viu com muito mais clareza do que eu mesmo. Ele disse que Deus é esse. Que um pai faz isso com o filho. Ele ficou muito bravo. Porque ele entendeu que terrível coisa é essa. Você já pensou nisso? Agradou a Deus moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. O Senhor Jesus, ele, irmãos, é oferta a Deus, oferta pelo pecado. Está falando daquela linguagem lá da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. Lá tinha uma oferta que se fazia pelo pecado. Oferecia animais como oferta pelo pecado. E Jesus é essa oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Você pode dar graças ao Senhor por isso? Mesmo que eu possa dizer: Senhor, obrigado. O Senhor levou as minhas iniquidades sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O que aconteceu aqui, Paulo traduz isso para nós em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, aquele verso que nós conhecemos bem, que diz que aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jó fez uma pergunta muito interessante. Jó, capítulo 9, versículo 2, ele faz uma pergunta. Na verdade, sei que é assim. Ele diz:
Porque como pode o homem ser justo para com Deus? Como o homem pode ser justo para com Deus? Esse é o nosso problema, irmãos, que nós tínhamos. Como Deus pode ser justo se Ele absolve pecadores miseráveis como nós? Como? Como Deus pode absorver você? Como Deus pode dizer para você, não há mais condenação para você? Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Como é que a palavra de Deus, esse verso que eu estou citando, vocês creem, é a palavra do Senhor. É Deus falando por boca de Paulo, pelo Espírito Santo. Como Deus pode dizer que não há condenação para nós que éramos pecadores, irmãos? Apenas porque Jesus pagou o preço. Ele assumiu, os nossos pecados foram lançados sobre ele. Ele se tornou pecado por nós, sem ter pecado. Há pouco tempo estive estudando o livro de Romanos. Alguns irmãos aqui eu acho que me acompanham lá, no canal Diz a Bíblia, né? Tão maravilhoso o livro de Romanos. Quando eu cheguei nessa parte, pude estudar novamente, falando da nossa justificação pela fé. Por que nós somos justificados? Por que nós somos declarados justos diante de Deus? Nós éramos pecadores. Como é que Deus, santo justo, pode nos declarar inculpáveis, santos, irrepreensíveis, sem condenação? Se você quiser abrir em Romanos 3, 21, eu vou citar rapidamente aqui. Diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus se manifestou. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados gratuitamente. Era impossível para você e para mim sermos considerados justos diante de Deus. Muitos ainda tentam hoje, mesmo entre os cristãos. Muitos querem se justificar cumprindo as obras da lei. É impossível para você, meu irmão. É impossível. A lei só vai te mostrar uma coisa, que você é pecador. A lei só vai mostrar para nós que nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus. A lei em si ela é boa, mas nós somos maus. Nós éramos pecadores e a lei mostrou isso para nós. Deixou claro que nós somos pecadores e que precisávamos de Deus. E aqui está dizendo que a justificação foi algo gratuito de Deus, pela graça dele, mediante a ressurreição, a redenção de Jesus. Queridos irmãos, agora, diante de Deus, você foi declarado justo. Você foi declarado justo. Porque Jesus se fez pecado no seu lugar. Que substituição! O Senhor quis fazer isso por nós. Ele diz, ninguém tem poder de tirar minha vida. Eu mesmo a dou. Ele se ofereceu para colocar ali na cruz. O Senhor Jesus, eu tenho para mim, no meu coração, que quando ele estava ali no Getsêmani e o seu suor se tornou em gotas de sangue, o Senhor Jesus não estava propriamente temeroso do seu sofrimento que ele passaria físico e pelos homens, mas é porque ele teria que suportar a ira de Deus no nosso lugar, irmãos. O sofrimento do Senhor foi muito além daquele sofrimento físico. A ira de Deus veio sobre o Senhor Jesus. Toda a nossa dívida foi paga. O Senhor Jesus, ele assumiu a nossa culpa diante de Deus. Todo escrito de dívida que era nosso.
foi cravado na cruz. Você não deve mais nada a Deus, porque o Senhor Jesus pagou. Amém. Oh, querido irmão, querida irmã, aceite isso, aceite essa verdade do Evangelho. Amém. Por que Deus perdoou você? Porque Deus é amor ou porque Ele é justo? Por que Deus nos perdoou, queridos irmãos? Porque Ele é amor ou Ele é justo? Não tenha pressa em responder. Sim, o amor de Deus está conectado, mas Deus te perdoou porque Ele é justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é amor. É isso que está escrito lá? Fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por que Ele é justo? Porque Jesus já pagou o preço. Não há mais o que pagar. Amém. Amém, Senhor. Porque o Senhor Jesus já pagou o preço, querido irmão. Deus pode perdoar você e a mim. Está pago. Está consumado. Porque o Senhor é justo, agora Ele nos perdoou. Creia nisso, creia na justiça de Deus. Quando Satanás vier com as acusações, jogue ele para discutir com a justiça de Deus. Eu fui justificado. Eu fui declarado justo. Sabe o que é justificação? É que você foi declarado justo. Como se você nunca tivesse pecado. Como se você nunca tivesse tido iniquidade na sua vida. Esse é o plano eterno. Essa é a redenção eterna. Você foi declarado justo diante de Deus. Creia nisso. Não é você, a sua salvação não depende de você. Não depende de você crer no Senhor e permanecer nos seus mandamentos. Você caiu hoje, eu não estou mais salvo. Não, meu irmão, não depende de você. Depende do sacrifício de Jesus na cruz. Depende da justiça de Jesus que foi imputada a você, foi atribuída a você. O que você fez, a sua maldade foi colocada no Senhor, mas a justiça de Jesus foi atribuída a você pela fé. E pela fé fomos justificados. Não é pelos seus esforços. Não é pelas boas obras. Paulo é tão claro sobre isso, não é pelo Espírito Santo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É o quê? Um dom de Deus, para que ninguém se glorie, não é por obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor. Esse ato de Deus em nos declarar justos é algo definido, uma vez por todas. Você foi declarado justo, de uma vez por todas. Amém. A justificação é um ato de uma vez por todas. A sua santificação não. Está acontecendo agora. Por isso Paulo vai dizer, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor diante do Senhor. É agora. Mas você se tornar filho de Deus, você ser declarado justo, já aconteceu de uma vez por todas. Que Deus te ajude a crer nessa verdade. O salmista já tinha visto pelo Espírito de Cristo, ele viu lá o que aconteceria na cruz, e ele escreveu, Salmo 85, versículo 9, próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Olha o que ele vai dizer, encontraram-se a graça e a verdade. Te lembra alguma coisa? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? Graça e verdade. E mais, a paz, a justiça e a paz se beijaram. Onde foi que a paz de Deus e a justiça de Deus pôde se beijar? Só na cruz de Cristo. O amor de Deus queria nos salvar. Mas a justiça de Deus, o que acontecia? Nos condenava. Queridos irmãos, eu chamo isso de o drama de Deus com toda a reverência. O amor de Deus quer nos salvar. Já nos salvou, né? Estou falando aqui no passado, né? Queria nos salvar.
mas a sua justiça nos condenava. O que Deus vai fazer? Como o seu amor, a paz que vem de Deus, como é que ela vai encontrar harmonia com a sua justiça? Não tinha alternativa. O Senhor Jesus se ofereceu e ali na cruz a paz e a justiça se beijaram. Aleluia! Você compreende isso? Eu estava almoçando com 2 colegas de trabalho e comecei a falar do Senhor para eles essa semana passada. E eu falei exatamente isso. Por um lado, de uma mão, olha, você tem uma mão, o amor de Deus, mas você tem em outra mão a justiça. A justiça de Deus te condena, o amor de Deus quer te salvar, mas só vai estar junto isso por Jesus. Aqueles 2 colegas entenderam bem? Poxa, eu nunca vou esquecer isso, eu quero sempre estar do lado aqui da mão esquerda do amor. Espero que o Senhor tenha trazido salvação ao coração deles. É simples de entendermos isso, né, irmão? É claro que é pelo Espírito Santo. Paulo vai em Filipenses dizer tantas coisas, mas deixa eu sumarizar isso aqui para você. Ele diz que ele considerava tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E ele diz, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco, como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Você não entra diante de Deus com justiça própria. Justiça própria é aquilo que nós lemos lá naquela parábola de Jesus, do publicano e do fariseu. O fariseu, se eu te dou graças, que eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo tantas vezes por semana, eu não adultero, eu não faço isso. E lá o Senhor diz na parábola que ele orava de si para si mesmo. Era a sua justiça própria. Mas aquele publicano nem levantava a sua cabeça dizendo, Senhor, eu sou esse pecador, né? Tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que este saiu justificado. Paulo está dizendo isso. E não pela justiça própria, que procede da lei, senão é que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Oh, querido irmão, o que nós podemos fazer diante dessa provisão de Deus, a não ser nos regozijar? Isaías, o profeta, ele viu isso. Isaías 61:10, ele diz assim, olha, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Preste atenção nisso. Ele regozijou-se por quê? Porque está dizendo, envolveu-me com manto de justiça. Você foi envolvido com o manto de justiça de Jesus. Quando Deus te vê, Ele te vê com esse manto de justiça. Pense nisso. Deus não te vê mais como pecador. Sabia disso? Deus te vê como justo em Cristo Jesus. Deus te vê vestido com manto de justiça. De Cristo. Você não consegue se alegrar com isso, irmãos? Eu não sei com o que você gosta, você conseguiria se alegrar se você não se alegra com isso. Satanás quer sempre deixar para baixo e você vai fazer aquelas orações terríveis. Ah, Senhor, eu sou tão indigno, eu sou tão miserável, eu sou pecador, miserável. Você está desprezando a obra de Jesus na cruz. Na realidade, sim, se você pecou, arrependa-se. Acerte o seu pecado. Deus não é conivente com o nosso pecado, mas Ele já fez toda a provisão em Cristo. Você é filho de Deus, lavado no sangue do Cordeiro. Você tem a sua dívida totalmente paga, você não deve mais ao Senhor. O Senhor Jesus, Ele foi ferido para você ser perdoado. E os pecados seus e os meus foram lançados sobre Jesus, para que agora nós tivéssemos a justiça de Jesus sobre nós. Oh, se você estiver para baixo,
Por algum problema, sim, confesse. Arrepende e confesse. Mas imediatamente começa a louvar o Senhor por aquilo que Ele fez. Dê graças ao Senhor por aquilo que Ele fez. Louve por aquilo que Ele é. Adore o Senhor por aquilo que Ele fez em Cristo. Eu garanto a você, você que está para baixo vai ficar bem para cima. Vai se alegrar no Senhor. Não aceite mais nenhuma culpa e condenação. Não aceite a acusação do diabo. Não aceite. Como é que você sabe que algo é uma acusação do diabo e algo é algo do Espírito Santo falando com você? É mais ou menos assim. O diabo, quando quer acusar você da sua consciência, às vezes você vai, confessa o seu pecado, Senhor, mas continua lá. Você continua aquele pecado. Não vai. A acusação de Satanás é aquele gotejar contínuo. E às vezes você nem sabe o que é, mas você se sente impuro, você se sente mal. Mas quando é o Espírito Santo, sabe o que acontece? O Espírito Santo fala claramente com você, te mostra claramente o que é. E não para te acusar, mas para você ser restaurado. Porque o Espírito Santo não é o nosso acusador, irmão. Quem é o nosso acusador? O diabo. Não pense que o Espírito Santo fica te acusando, não, irmão. Ele está te mostrando, às vezes, e vai ser específico para você corrigir. Você voltar e se colocar debaixo da obra da cruz. Amém. E andar em vitória com o Senhor. Nessa segunda provisão, vamos a mais uma confissão. Jesus foi feito pecado com a minha iniquidade, para que eu me tornasse justo com a sua justiça. Vamos lá? Eu vou dizer e vocês que creem podem repetir. Jesus foi feito pecado com a minha iniquidade, para que eu me tornasse justo com a sua justiça. Aleluia. Se você falou isso de coração, com a boca confessa e com o coração crê. Aleluia. Vamos, mais uma provisão. Ainda dá tempo de mais uma provisão, né, irmãos? É até meio-dia, né? Me ajuda aí. Quem está na meio-dia? Então tá bom. Em 20 minutos nós vamos mais uma provisão. E essa provisão eu creio que é muito prática para os irmãos que estão aqui. Eu espero que você assuma essa provisão também na sua vida, no seu exercício de fé. Qual é essa provisão? Isaías 53, o texto que nós lemos, diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aí diz: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa provisão é Jesus recebeu um ferimento no seu corpo para que a gente recebesse cura e saúde. Eu sei que para muitos irmãos, para muitas tradições cristãs, essa verdade ela é encoberta e mesmo negada em algumas. E muitos têm que essas pisaduras, pelas pisaduras de oração sarados, os irmãos veem apenas um aspecto espiritual. Mas não, queridos, é um aspecto físico. E por que eu posso afirmar isso com certeza para você? Porque o Espírito Santo já traduziu para nós, já interpretou para nós o que é o cumprimento dessa palavra. Essa palavra profética de Isaías se cumpriu e Mateus fez, pelo Espírito Santo, fez o registro disso. Está lá em Mateus 8, 16 e 17. Lá diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Essa doença aqui, vocês acham que era espiritual ou era física, irmão?
Queria que você respondesse para você ter consciência disso. Vou ler de novo o versículo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. O que você acha? Esse doentes aqui era físico ou espiritual? Irmãos, estou vendo que tem dúvidas aqui, né? Está meio dividido. A partir de agora, nunca mais tenha dúvida, porque olha o que vai dizer o resto do verso. Diz assim: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Aqui Jesus estava curando aquelas pessoas doentes fisicamente, eles estavam ali endemoniados e foram curados de várias enfermidades. E a palavra do Senhor está dizendo que isso foi para se cumprir aquela palavra. Ou seja, a profecia de Isaías, onde está dizendo que pelas suas chagas ou pelas suas pisaduras nós somos sarados, está dizendo de cura física. Não pense que assim, no sentido espiritual, não, fomos sarados, nós éramos pecadores, agora nós somos filhos de Deus. Não, irmão. É cura física mesmo. E Mateus está claro aqui nos dizendo isso. Veja aquela multidão sempre ia atrás de Jesus, e a palavra de Deus diz que Jesus curava a todos, os doentes que iam a ele, para se cumprir essa palavra. Por que às vezes então nós não somos curados, né? A gente batalha às vezes e não acontece. Há muito mistério também. Mas a nossa fé, irmãos, ela é baseada nas Escrituras. Muitos irmãos negam essa verdade. Por quê? Porque na experiência deles, eles não têm experimentado essa verdade. E o que eles fazem? Ao invés de elevar a sua experiência para o nível da palavra de Deus, o que se faz? Pega o nível da palavra de Deus e quer abaixar no nível da experiência deles. Nunca faça isso. Você lê da palavra algo, creia naquilo e busque do Senhor para que aquilo seja verdade na sua vida. Amém. Não é dizer, não aconteceu comigo, então a Bíblia é mentirosa. Não, irmãos. É claro que tem muitos mistérios nessa questão, né, da cura. Mas a verdade prevalece, que é uma provisão de Deus na obra da cruz. O Senhor Jesus, ele foi ferido. Você sabe o que é esse ferimento? É tão terrível, irmãos. Eles pegavam alguém que ia ser crucificado, deixavam ele nu, e começava a chicoteá-lo daqui de cima até no seu calcanhar. Quando se olhava para aquela figura, era uma ferida só. Essa é a provisão que a palavra de Deus está falando, que Jesus foi feito ferida por nós. Pedro traduz assim: pelas suas feridas fomos sarados. O Senhor estava fazendo provisão para a nossa cura, para a nossa saúde. Não só isso. Diz que Ele levou sobre si o quê? As nossas dores, as nossas enfermidades. Queridos irmãos, deve ter sido um horror terrível olhar para a figura do Filho do Homem ali na cruz. As pessoas passavam e diziam que a palavra, você se lembra? Elas ficavam olhando para Ele? Não. Elas desviavam o rosto dele. Tal era o espetáculo terrível. E não só os ferimentos do Senhor, quando Ele assumiu as enfermidades sobre Ele, certamente muitas putrefações surgiram no corpo do Senhor. Todo mal. Era uma figura humanamente desprezível. Ninguém conseguia olhar diretamente para Ele. Essa foi a provisão do Senhor Jesus. Ele fez isso ali na cruz por nós. De uns anos para cá, irmãos, pela graça do Senhor, eu fui despertado nesse ponto, em orar mais pelos enfermos. E desde então tenho visto muito mais curas do que eu vi durante todos os outros 30 e poucos anos de vida cristã. Amém. Mas porque eu criei nessa verdade de todo o coração. Eu já tinha visto muitas curas de Deus durante o período que eu morei numa cidade aqui chamada Macaé, os irmãos conhecem.
A gente orava com os enfermos e vimos curas de Deus, vimos cânceres serem curados, etc. Mas a minha oração ainda era uma oração do tipo assim. Talvez você faça essa oração ainda. Eu não estou querendo colocar peso e nem condenação sobre você, só quero te chamar a sua atenção. Senhor, a oração era mais ou menos assim para o enfermo. Senhor, nosso irmão está aqui com essa enfermidade. Nós te pedimos, Senhor, cure o nosso irmão. Senhor, essa é a nossa vontade, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Quando a gente fala isso, eu falava, né? É que eu não cria que era a vontade de Deus curar. Não é verdade? Louvado seja Deus, chegou o tempo. Eu fiz a declaração, eu creio que é da tua vontade curar. Por causa da obra de Jesus na cruz. E a minha oração agora e a minha fé é exercitada nessa verdade da palavra de Deus. Toda pessoa que eu oro é curada? Não, não é. Mas a palavra de Deus permanece verdadeira. Imporão as mãos sobre os enfermos e o quê? Por que eles serão curados? É porque Jesus pagou o preço, irmãos. Não é porque você é ungido, você é isso, aquilo, não. É Jesus que fez a obra. É no nome de quem? No seu nome? Não. Esses sinais acompanharão os que creem. E esses que creem aí não é os apóstolos, os profetas, os mestres, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos. Não. Os que creem é todo filho de Deus. Amém. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê? É quem crê. Aí você está lá escrito a palavra, impor as mãos e serão curados. Você vai, impõe a mão, ora e não fica curado e você, não é bem isso então não. A palavra de Deus não é verdadeira. Não aconteceu comigo. Não, irmãos. Fiquemos com a palavra de Deus e vamos exercitar a nossa fé, trazer essa verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente, irmãos, ela é uma semente. Você tem que plantar essa semente no seu coração e, cuidar dela até que ela gere o fruto, até que rompa a sua fé e você veja o enfermo curado. Eu vou dar um exemplo meu negativo e não quero condenar quem tem esse entendimento. Mas eu digo para você, eu fiquei atrasado durante 30 anos nessa questão de cura. Por quê? Eu aprecio muito o ministério do irmão, chamado Atmani. Eu li muitas coisas dele e aprendi no início da minha fé. Mas o irmão, ele fala, quando ele vai falar sobre cura, tem algumas coisas maravilhosas que ele fala, né, quando eu li. Mas uma das coisas que ele interpretou e que eu assumi para mim como verdadeiro, e me atrasaram 30 anos, é o seguinte: o irmão, quando vai tratar de Mateus, dessa passagem de Isaías 53, pelas pisaduras de Jesus somos curados, e então ela se cumpre ali em Mateus 8, diz então para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, então ele diz, olha, está vendo aqui porque a cura não é ilimitada, porque isso aconteceu antes da cruz. Se fosse na cruz, seria ilimitado. E eu achei que explicação maravilhosa, porque às vezes eu orava, não era curado, é por isso. 30 anos se passaram, irmãos. Até que eu fui entender, não, isso não é verdade. No tempo se cumpriu ali, irmãos, mas por quê? Que faz parte da obra do Senhor Jesus. Onde foi que Jesus derramou o sangue dele? Onde o sangue de Jesus foi conhecido pela primeira vez, irmão? Foi há 2000 anos atrás? Onde, meu irmão? Me ajudem. Antes da fundação do mundo. Se eu sigo esse entendimento que eu segui por 30 anos, sabe o que eu vou também poder argumentar? Olha, o perdão de Jesus também não é ilimitado, sabe por quê? Porque antes da cruz Jesus também perdoou pecados. Ou não perdoou, irmão? Por que Jesus poderia perdoar pecados? Ele diz, eu tenho autoridade para perdoar pecados. Por que ele tinha, irmão? Porque o sangue dele já tinha sido conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Você compreende o que eu estou falando?
Apesar de no tempo, está dito que foi naquele momento que Jesus curou todos os enfermos físicos, estava se cumprindo aquela profecia, mas isso não anula que aquilo é uma verdade, é obra da cruz. Jesus só poderia curar alguém se ele pagasse o preço. Se ele não pagasse, ele não poderia ter autoridade para curar. Percebe, irmão? O Senhor Jesus só podia perdoar pecados porque ele iria ali na cruz, estava certo que ele iria lá pagar o preço. E aos olhos de Deus, no plano eterno, já tinha sido conhecido lá, antes da fundação do mundo. Queridos irmãos, eu gostaria tanto que vocês compreendessem isso. Isso vai mudar a sua perspectiva e a sua oração. Creia de todo o coração que na cruz de Cristo, Ele fez provisão para a nossa cura. Agora, isso acontece automaticamente? Não, irmãos. Tudo que o Senhor fez por nós, a provisão, nós temos que nos apropriar pela fé. E há muitas coisas que são misteriosas, né? Eu creio e te digo que é da vontade de Deus curar, mas às vezes nós oramos e não acontece a cura. E às vezes a pessoa parte do Senhor. Nós não sabemos, algumas coisas são misteriosas para nós. Mas isso não invalida de forma nenhuma as Escrituras. O Senhor foi ferido para que você fosse curado. Talvez você pudesse pedir ao Senhor, me dê a visão do Senhor Jesus ali na cruz. Me dê a visão do Senhor Jesus recebendo aqueles flagelos dos soldados. Na realidade, lá a palavra lá, por exemplo, em inglês, ele traduz pelas pisaduras de Jesus, ele traduz pelos açoites de Jesus. Quando ele foi açoitado. Arrancaram carne viva, né, com aqueles açoites. Vocês lembram daquele filme do Mel Gibson, do Paixão de Cristo? Aquilo é algo, sabe, próximo. Não é próximo, não. É um pouco longe ainda do que realmente aconteceu com o Senhor. Mas pelos ferimentos de Jesus, foi feita provisão para nós. E não só isso. Deus pegou todas as doenças, todas as enfermidades e colocou sobre o Senhor. A artrite que você talvez tenha aí agora foi colocada sobre o Senhor para que você recebesse cura. Seja o que for. Deixa eu te ajudar. Isso me ajudou muito, muito na minha vida. E me ajuda até hoje. Eu guardo algumas certezas nessa questão. Para eu orar com confiança. Eu quero te dar 8 razões hoje. O nosso irmão está gravando. Mas se você não puder anotar, depois você ouça. Isso vai te ajudar. Ajudar você, por você mesmo, e quando você for orar por alguém que precisa de saúde. Por que é da vontade de Deus curar? Primeiro que Jesus já levou sobre ele as nossas enfermidades. Está claro? Mas uma primeira razão que eu quero te dar. Deus se identificou como aquele que cura. Qual é o nome do Senhor para isso? Ele se revelou, eu sou o quê? Jeová Rafa, o Deus que cura. Primeira vez que o Senhor falou isso está lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Depois vocês olhem lá. Ele diz, eu sou o Senhor que te sara. Deus se revelou à nação de Israel assim, quando eles saíram do Egito. E que tremendo aconteceu. Quantas pessoas saíram do Egito e entraram para o deserto para ir para a terra Canaã? Claro que só a nova geração que entrou, mas quantas pessoas eram? Não, que saíram do Egito, indo para o deserto. Diz que só de homens, sem contar as mulheres e crianças, eram 600 mil pessoas. Uma conta por baixo vai dar 2 milhões de pessoas. E sabe o que o salmista nos diz? Que nenhum deles ficou enfermo. Irmãos, nenhum de 2 milhões. Deus se revelou ao seu povo como Jeová Rafa. Esse é o caráter de Deus. É a primeira coisa que nós podemos entender que é da vontade do Senhor curar. A segunda é, Deus fez provisão de cura para todos nós através da cruz, nós acabamos de ver. Pelas pisaduras do Senhor, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. 3.
Jesus curou todas as pessoas que foram a ele. Na época de Jesus, que ele andou aqui entre nós na terra, ele não curou todo mundo que estava doente ali. Na época dele, não. Mas todas as pessoas, preste atenção nisso, irmãos. Isso é muito precioso. Todas as pessoas que estavam doentes e que foram até Jesus, foram curadas por ele. Sem exceção. Você vai ler repetidas vezes no Novo Testamento que Jesus, ele curou a todos. Pega aí uma concordância bíblica, entra aí, procura, curou a todos. Você vai achar várias vezes falando isso no ministério terreno do Senhor Jesus. Todas as pessoas que foram a ele. E agora, olha que interessante. Hebreus diz que Jesus, ele é a expressão exata de quem? De Deus Pai. Jesus é a expressão exata de Deus Pai. E o Senhor Jesus falou assim, que ele só fazia aquilo que via o Pai dele fazer. Você se lembra? Eu faço apenas a vontade do meu Pai. Outra vez ele fala, eu faço apenas aquilo que vejo meu Pai fazer. E agora então vamos conectar as coisas. Jesus curou todas as pessoas doentes que foram a ele. E ele disse que só fazia a vontade do Pai. Logo, o que você conclui? É da vontade de Deus curar. Amém. Jesus só fazia o que o Pai fazia, irmão. Então era da vontade do Pai. Quinto lugar, que é a vontade de Deus. Você ter certeza. Quando Jesus enviou os 12 e os 70, Jesus deu uma ordem explícita para eles. O que eles deviam fazer? Eles deviam pregar o Evangelho. Ele diz assim, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos. Jesus deu uma ordem para os discípulos. Depois ele enviou os 70. Ele também falou da mesma forma os 70. Ele disse, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade o lugar onde ele estava para ir. E Jesus diz, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino dos céus. Queridos irmãos, se não fosse da vontade de Deus curar, Jesus não mandaria seus discípulos fazer algo que não era da vontade do Pai. Está certo? Deus mandou eles fazerem aquilo que era da vontade de Deus. E aqui está falando, prega o Evangelho e cura os enfermos. Por quê? Nós precisamos proclamar o reino, mas também devemos demonstrar o poder do reino. Toda vez que alguém é curado, é demonstrado o poder do reino de Deus. Amém. Toda vez que um demônio é expulso, é demonstrado o poder do reino de Deus. Amém. Jesus expulsou demônios, eles começaram a discutir, não, você faz isso é pelo principal pelo maioral dos demônios, do Beelzebub. E começaram a discussão com o Senhor. O Senhor falou várias coisas, mas no final Jesus fala assim, se eu expulso a Satanás pelo Espírito Santo, é chegado o reino de Deus sobre vós. Queridos irmãos, eu e você somos chamados a proclamarmos o reino e também fazer o reino se manifestar. Amém. Onde nós estamos é para o reino se manifestar. Amém. Toda vez que a autoridade do Senhor é demonstrada, o reino de Deus é chegado naquele lugar. Amém. Você e eu somos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele representa uma outra nação. Nós somos embaixadores de Cristo, representamos aqui nação. Nós representamos a nação celestial, a pátria celestial. E onde nós estamos aqui é uma embaixada de Deus. Aqui tem que manifestar as leis. Aqui tem que manifestar aquilo que é de Deus, da pátria celestial. E o que é da pátria celestial? Curar enfermos, expelir demônios, proclamar o reino de Deus. Alguém aqui sabe que é embaixador de Deus? Quem aqui sabe que é embaixador de Deus? Por favor, levante a mão. Olha, eu preciso ler um versículo com vocês. Não vou ganhar tempo aqui. A palavra de Deus diz que de Deus somos embaixadores. Amém. Somos, irmãos, de Deus somos embaixadores.
Você é embaixador, você representa a pátria celestial aqui. Aleluia. Querido irmão, é isso que você é. Não deixe Satanás jogar coisas na sua mente. Às vezes você acha tão indigno, tão isso, tão aquilo. Não, você é um embaixador de Deus na terra. O que é um embaixador? Ele representa alguém. Eu sou o embaixador de Deus na terra. Faça essa declaração aí, irmão. Está escrito na palavra. Repete só o que a Bíblia fala a respeito de você. Você é aquilo que a Bíblia fala que você é, ou não? A Bíblia diz que nós somos. Eu sou o embaixador de Cristo. Repete aí. Eu sou o embaixador de Cristo. Amém? Você que ficou na dúvida com a mão, não tenha mais essa dúvida. Jesus, quando ele ressuscitou, ele diz para os seus discípulos: toda autoridade foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos entre as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado para vocês. Então a ordem de Jesus foi que agora os discípulos deveriam fazer outros discípulos, ensinar para aqueles novos discípulos o quê? Tudo que Jesus já tinha ensinado e ordenado para eles. Uma das coisas que Jesus ordenou é que eles fossem pregar o Evangelho e curassem enfermos. Ah, mas isso não é para mim, não, isso era só para os apóstolos. Ah, é? Você é seletivo assim com as Escrituras? Às vezes nós somos seletivos, pegamos aquilo que a gente acha que é conveniente. Então, logo em seguida, Jesus fala: eis que estarei convosco, o quê? Todos os dias até a consumação. Opa, isso é para mim. Você só escolhe isso. E o outro? É para nós tudo, irmãos. Somos discípulos. Por isso é da vontade de Deus curar. Sexta coisa, a ordem que o Senhor deu na igreja. Está alguém na igreja doente? O que tem que fazer? Alguém me ajuda? E os presbíteros me ajudem, por favor? Chame os presbíteros. Não é? Chame os presbíteros. Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Se não fosse da vontade de Deus curar, irmãos, por que Deus mandou os presbíteros da igreja ir lá orar com a pessoa para ser curada? Vocês podem me dizer se não é da vontade de Deus? Irmãos, isso é inquestionável, é a palavra de Deus, não sou eu, Billy, que estou falando. Alguns irmãos já ficaram bravos comigo porque eu comecei a orar com enfermos. Meu irmão, minha irmã, quanta cegueira, quanta tradição. Rompa com tudo isso. Fique com a palavra de Deus. A cura é a manifestação do reino de Deus, como já disse, essa é outra razão. Deus quer manifestar o reino dele nessa terra. Nós oramos, venha o quê? O teu reino. É agora. Não é só no milênio, não, irmãos, é agora. Toda vez que a autoridade do Senhor, que a vontade de Deus é realizada aqui na terra, o reino de Deus é manifestado. A cura, quando o irmão é curado, a irmã é curada, é a manifestação do reino de Deus. E não só irmão, irmãos, às vezes a pessoa do mundo é curada, é a manifestação do reino de Deus. Quantas vezes eu estou na rua e tenho oportunidade, eu oro com a pessoa para ser curada. Várias pessoas são curadas, ela não crê no Senhor, mas o reino de Deus foi manifestado ali. E eu posso falar do Evangelho para ela. Oitavo, as promessas da palavra de Deus. Nós temos muitas promessas. Se você quiser, depois você entra, eu tenho um canal, até fazer a propaganda aqui, entre aspas, né? Tem um canal, Diz a Bíblia, no YouTube. Lá eu fiz uma série sobre essa questão de provisões de Deus para cura, você pode ir lá. Mas tem também no Instagram, no Telegram, tem lá Diz a Bíblia. E lá eu coloquei um arquivo com 101 razões que Deus quer nos curar. Pode pegar lá, isso não foi eu que escrevi, foi um outro irmão, para você exercitar a sua fé. A sua fé é exercitada em ouvir o que Deus fala com você através da palavra dele. É declarar a sua fé, confessar a palavra de Deus, crer no seu coração e falar aquilo, para que se torne verdade em você.
As promessas da palavra de Deus, nós temos muitas promessas. Davi vai dizer: bendize a minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só benefício. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. E o que ele diz? Alguém lembra do restante? Te sara de algumas enfermidades. É isso que Davi falou? Não, ele falou todas as enfermidades. Irmãos, isso está nas mãos do Senhor. Mas Ele fez provisão em Cristo. Muitas vezes não sabemos por que algo não acontece, né? Nós oramos, declaramos, jejuamos e tal. E a pessoa às vezes não é curada, mas tem alguma coisa aí que Deus vai nos falar depois. Mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus permanece. A vontade de Deus. Só para explicar para vocês. Então é da vontade de Deus, por que as pessoas não são todas curadas? Não tenha pressa em responder o que eu vou te perguntar. A vontade de Deus sempre se cumpre? Silêncio total. Melhor não ser apressado. Vou te ajudar a dar essa resposta. 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É da vontade de Deus, então, salvar todos os homens, não é verdade? Não está escrito aqui? Eu pergunto a você, a vontade de Deus sempre se cumpre? Não, irmãos. Essa aqui é a maior prova. É a vontade de Deus. Deus fez provisão para toda a humanidade ser salva. Mas só será salvo automaticamente? Não, tem que aqueles que creem no Senhor, que exercem fé no Senhor, que recebem, aceitam a oferta do Senhor. É a vontade de Deus curar todos, mas às vezes não acontece. Tem várias coisas que são misteriosas. Tem várias razões. Às vezes nós sabemos, né? Temos aprendido de várias coisas que é uma obstrução na cura. Apesar do Senhor já fez a provisão, mas tem coisas na nossa vida que estão obstruindo aquela bênção de vir. Mas é da vontade do Senhor, irmãos. Deixa eu encerrar. Nossa, desculpa, já passei 10 minutos aqui. Mas eu quero encerrar. Vamos declarar juntos, fazer uma confissão juntos. Eu vou falar e você depois repete comigo. Pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. Vamos repetir? Pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarado. Amém, amém. Glória a Deus. Nós paramos aqui, amanhã a gente continua com as outras provisões. Está muito calor, muito quente. Mas eu queria orar ainda rapidamente, fazer uma oração. Eu quero orar para que Deus possa curar os irmãos. Uma oração bem rápida. Fique em pé, por favor. Eu peço que quem precisa de cura em algum aspecto, levanta a sua mão e fica com ela estendida. Nossa, bastante gente. Nossa, olha, não sei como é que eu vou fazer aqui, mas fica com a sua mão estendida aí. Eu quero que a pessoa que precisa de saúde vai ficar com a mão levantada. Eu vou pedir a alguém que não levantou a mão, que coloque a mão no ombro dessa pessoa que está com o braço levantado para a gente orar. Impor as mãos sobre os enfermos e sendo curados. Rapidamente, irmão, vamos fazer isso agora. Quando alguém colocar a mão no seu ombro, abaixa a sua mão. Eu estou vendo que um irmão que não levantou a mão vai ter que colocar a mão nos dois irmãos aí, porque tem muita gente aqui precisando de saúde. Alguém colocou a mão no seu ombro, você abaixa. Tem muita gente de mãos levantadas, irmão. Olha aí, se a gente pode... Se você não colocar a mão no ombro de ninguém, procure alguém aí, rapidinho, irmão. Ajuda aí, por favor. Vocês estão aqui na frente, aqui, ó, sem levantar as mãos. Vamos colocar as mãos, impor as mãos sobre o outro. Irmãos, tem gente de mão levantada. É porque muita gente está precisando de saúde, né? Eu acho que não foi suficiente pessoas para colocar a mão nos ombros do outro. Coloquem dois irmãos aí.
Ó, tem lá irmão lá atrás. Dá um jeito de alguém colocar as mãos sobre aquele irmão lá atrás. Ali, ó. Por favor. Tem irmãos com a mão levantada ainda. Coloca a sua mão no ombro da pessoa. Quando a pessoa colocar a mão no seu ombro, você abaixa a mão para saber que você não precisa. Tem gente lá atrás ainda, irmãos. Amém. Ó, tem 3 irmãos lá atrás ainda aí. Será que não tem ninguém lá para ir pôr as mãos sobre ele? Não, né? Junte aí, irmão. Você que está com a mão levantada, junte aí um irmão que está com a mão no ombro do outro para ele colocar a mão também no seu ombro. Aí. Coloca a mão sobre o ombro do irmão aí. E põe as mãos sobre ele. Desculpa a demora, irmãos, mas é importante, né? Eu quero exercitar a fé, a nossa fé aqui, eu quero exercitar a minha fé junto com a fé dos irmãos. Eu vou fazer uma breve oração e depois eu quero que você repita comigo. Eu vou dizer a hora que é para você repetir. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por Jesus Cristo que fez a provisão na cruz para que fôssemos sanados. Obrigado por essa provisão, Senhor Jesus. O Senhor é aquele que cura, Senhor. Todo aquele que foi a Ti, o Senhor o curou. E agora nós vamos a Ti, Senhor. Ó Senhor, que Tu possa manifestar a Tua obra, a Tua graça sobre cada um de nós. Eu, em nome de Jesus, abençoo o corpo dos meus irmãos. Abençoo com cura e com saúde, no nome de Jesus. Orem comigo repetindo, irmãos. Em o nome e na autoridade de Jesus. Nós ordenamos que toda enfermidade saia agora. Toda dor saia. Que venha a saúde de Deus do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés. Bendito Espírito Santo, flua sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Venha com a tua presença e com o teu poder, no nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Irmãos, talvez você vai testar aí, você já tenha recebido aí sua cura. Você estava com dor, vê, testa aí se aconteceu alguma coisa. E olha, eu vou estar por aqui depois do almoço, aqui agora até a hora de almoço. Se alguém precisar de oração, eu posso orar também com imposição de mãos. Alguém aí já sentiu melhoras em alguma coisa? Como levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Ó, aplausos aí para o Senhor, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Senhor é bom. Amém, irmãos. Glória a Deus. Passar a palavra para os irmãos da organização aqui, por favor. Agradecemos ao Senhor por esse precioso tempo. A Celeste vai dar algumas recomendações aqui, alguns avisos.